Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus e contigo? Bem também. Tá me ouvindo bem, hein? Tô indo bem. Me Bem. ouvindo? Também. Tá Ótimo. na ambiente novo Pessoal, aí? vou na nossa futura casa. Bom, muito bem. Pessoal chegando aí, Augusto, Lúcia, Aldecir, Ana. Ana também tá por aí, não? Tá por aqui. Por aí. Estamos na Beleza. maratona de montar móveis. Tá montando os móveis aí? Sim, quase acabando. Tudo bem, tudo bem. Então a gente vai continuar hoje a meditação do livro Vida de Cristo. Só que chega agora e eu tinha fixado o comentário aqui, não tinha aí. Deixa eu colocar aqui para quem chegar saber do que a gente está falando. Sim. Estamos quase finalizando o primeiro livro. Quase terminando o primeiro livro. Hoje vamos ver o capítulo 19 e encaminhando para o final já. Encaminhando, Jesus já vai se encaminhando para a cruz e Fulton vai passar boa parte do livro da vida de Cristo, né, desse finalzinho e do segundo inteiro, dizendo sobre os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Cenas das próximas lives, né? Mas a gente vê que como esse mistério é tão grande que ele ocupa a maior parte do tempo falando disso, e hoje ele já vai encaminhar para a crucifixão, né? Já vai nos encaminhar para esse grande mistério que ele vai apresentar daqui para diante. Sim, se ele apresenta todo o evangelho apontando para a cruz, então ele dedica um volume inteiro só para falar desse grande momento. Exatamente. Então, vamos começar a nossa meditação de hoje, dedicando ela e suplicando a presença e a intercessão à Virgem Maria. Hoje é um dia especial, dia do Imaculado Coração de Maria, né? Depois da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a festa do Imaculado Coração de Maria, tão linda de Jesus Cristo, e ela que nos apresenta a pessoa de Jesus, nos faz ser íntimos de Jesus Cristo e também vai conduzir essa nossa meditação no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Rogai por nós. Pois bem, então chegamos ao capítulo 19, intitulado As Três Discussões. Veja, Fulton ele já inicia dizendo, né? Os homens não gostam de ouvir a respeito de seus pecados e da necessidade de expiá-los. Então, ele já inicia falando essa verdade, de que nós não gostamos de ser repreendidos, de sermos lembrados daquilo que das nossas imperfeições, daquilo que nós não somos capazes de fazer, ou ainda das nossas falhas, dos nossos pecados. E toda vez que então alguém corrige a gente tem o costume de não gostar, querer se afastar desse ambiente, dessas pessoas, ou daquilo que nos lembre que a gente precisa purificar ou corrigir algo na nossa vida. Porque toda vez que a gente reconhece isso, que nós não somos perfeitos, que nós somos criaturas totalmente dependentes do Criador, das duas umas, a gente é impelido a tomar uma decisão. Ou a gente se acomoda no nosso erro, ou a gente aceita e vive como se as coisas fossem assim, ou a gente reconhece que a gente precisa purificá-los, precisa corrigi-los, e isso vai implicar uma decidida decisão, como diria Santa Teresa. E com os discípulos, a mesma coisa. Todas as vezes que o discurso de Jesus se aproximava indo em direção justamente a essa mudança, a essa atitude que os discípulos deviam tomar, eles não compreendiam, eles estão sempre se afastando de Jesus nessas ocasiões, justamente porque eles ainda têm na cabeça de que o reino que Deus prometera era um reino político e não um reino espiritual. Então, Jesus, que falava aos seus discípulos abertamente sobre a cruz e o seu sofrimento, ele vai ver que ao longo desse percurso da sua vida pública vão acontecer grandes discussões, principalmente entre os seus 12 escolhidos. E esse capítulo, Fulton, então, dedica a três grandes discussões. E a primeira ocorreu justamente a caminho de Cesareia de Filipe, onde Jesus ele vai começar a falar de forma mais efetiva sobre o seu reino e de forma explícita sobre a igreja que Cristo iria instituir. E como Fulton diz,
Quando Jesus começa a falar sobre a sua igreja, ele também logo indica juntamente a forma como ele irá reinar, a forma como ele irá governar a sua igreja. E como ele nos lembra, existem 3 formas de governo: a democrática, a aristocrática e teocrática. Onde democrática, como sabemos, é como o nosso país, né, onde o poder emana do povo, onde a maioria é quem decide uma verdade, a maioria é que decide o rumo em que vai levar. A aristocrática é quando um grupo pequeno, um grupo de escolhidos é quem determina isso. Por exemplo, quando a gente vê na eleição de um novo Papa, onde é um grupo escolhido, os cardeais, que vão sentados e reunidos à luz do Espírito Santo e decidir quem é o novo sucessor de Pedro. E a teocrática, onde é o próprio Deus que revela a verdade e as direções para o povo. Por exemplo, como nós vemos com Adão e Eva, onde o Pai criou o homem e deu tudo para ele, deu o poder de governar, dar o nome a todas as coisas, mas desde o princípio deixou claro que quem diria o que é certo ou o que é errado era ele, onde ele instituiu o dever de não comer do fruto proibido. Então, ele deu tudo ao homem, porém quem diz o que é certo e o que é errado é o próprio Deus. Isso é a teocrática. Pois bem, então Jesus ele vai iniciar essa primeira discussão fazendo uma pergunta aos discípulos, que justamente a gente vai ver se a forma democrática funcionaria. Ele pergunta aos seus discípulos: o que o povo diz quem eu sou? Ou seja, o que a população, o que a massa, o que a grande maioria diz de quem eu sou? A qual ele responde: uns dizem que é João Batista, outro Elias, outros um profeta. Já demonstrando que a maioria do povo que não tiver ainda um contato direto com nosso Senhor Jesus Cristo, eles ainda não compreendiam quem era a sua pessoa. Havia sempre essa grande contrariedade, conflito entre as opiniões, então não podia ser democrático. Então, Jesus se volta à aristocrática, onde um grupo de eleitos, um grupo pequeno de escolhidos é quem determina a verdade. E ele volta aos 12, os 12 escolhidos por ele mesmo. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, então, ele toma a frente e dá a resposta: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, tomando a frente, ele diz isso, porém, Jesus logo conclui que feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. Mostrando que, ainda que seja um grupo seleto escolhido por próprio Deus, não é simplesmente a nossa força que determina o que é a verdade, que determina quem é nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim o próprio Deus que se revela a nós. E foi o próprio Pai que revelou a Pedro quem era Jesus. Nos mostrando que dessas formas de governar, a única forma que, de fato, nos leva à compreensão da verdade, nos leva a aquilo que nós realmente nascemos para fazer, realmente vem de Deus. Nós precisamos de Deus desde o início para reconhecer as nossas faltas, para ter as graças necessárias para repará-lo e também para compreender quem é Deus. Por isso que em todo o nosso caminho, a nossa leitura do livro, as nossas léxios diárias, tem justamente esse propósito de fazer com que a gente, conhecendo a Deus, aprenda a escutá-lo e deixar que ele se revele a nós. Pois bem, então Jesus, apontando para a teocracia, onde Deus se revela a nós, Deus nos mostra o que é a verdade, nós docilmente devemos acolher essa verdade e segui-la, nos diz que além de Deus, nós precisamos também da igreja, que é o canal de Deus, age hoje no meio de nós. Então, primeiro, Jesus chamou Pedro de Simão, mostrando que ele, sendo homem, não era capaz de dar um passo adiante. Mas depois o chama de Pedro, dizendo: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves dos céus, do reino dos céus. O que desligares na terra será desligado no céu, e o que ligares na terra será ligado no céu. Mostrando essa união que existe entre a igreja terrestre, nós aqui, militantes nessa terra, e a igreja triunfante, aqueles que estão no céu. Mas o que é mais importante a gente perceber é que, primeiro, que é uma instituição divina, do próprio Cristo, onde o início, a origem e o fim é o próprio Cristo.
É a forma como ele atua nessa terra e coloca Pedro, um homem, como essa pedra angular, mostrando justamente que a missão de Pedro e, consequentemente, dos seus superiores é exatamente essa, de revelar quem é Cristo. Então, essa é a missão do Papa, anunciar para toda a sociedade do seu tempo quem é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, como o Fulton sempre ressalta, um ponto de glória e um ponto de sacrifício. Assim, quando eles reconhecem Jesus, que ele é mais do que um profeta, ele é mais do que simplesmente um bom mestre, ele é o próprio Deus, então Jesus começa a revelar a sua missão, que é onde ocorre a primeira grande discussão. Jesus vai dizer: Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Então, aqui começa a confusão. Os discípulos já estavam pensando, ainda pensavam num reino político, num reino em que não exigisse nada deles e simplesmente eles ganhariam a libertação dos romanos, ganharia o pão, nunca mais seriam fome. E agora, quando eles reconhecem Jesus mais do que um profeta, um Deus, ele diz que irá sofrer e que irá morrer. Então, Pedro chama Jesus à parte e diz que Deus não permita isto, Senhor. Isso não te acontecerá. E aqui vemos aquela dura repreensão de Nosso Senhor a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Mostrando que Pedro, que seria a pedra angular da igreja, era agora uma pedra de tropeço. E Jesus o compara a Satanás. Porque, relembrando, quando a gente viu naquelas 3 tentações de Jesus no deserto, nós vimos que Satanás é aquele que vai tentar Jesus e, consequentemente, nos tentar a sempre nos afastar do plano de Deus na nossa vida. Satanás foi aquele que ofereceu a Jesus o mundo, sendo ele príncipe deste mundo, contanto que ele não redimisse, contanto que não houvesse mudança. E então Pedro, quando dá esse passo contra a vontade do Pai, recebe essa dura repreensão de Jesus, que, como Fulton vai ressaltar, Pedro jamais esqueceria dessa repreensão. Como mais adiante ele iria dizer, Pedro nas suas cartas: mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Mostrando, primeiramente, que devemos reconhecer na cruz o mistério do amor e da redenção divina de Jesus, do nosso Deus. Mas dando um passo além, não somente reconhecer, mas aceitá-lo na nossa vida. Porque o que Jesus fez ao longo de todo esse seu caminho público, além de revelar a sua missão, foi associar a sua vida à vida dos discípulos, à vida de todo aquele que o segue. E o mesmo se dá com a cruz. A cruz foi o motivo da sua vinda e agora a cruz seria o destino de todos os seus seguidores. Como Fulton diz, somente os dispostos a ser crucificados com ele podem ser salvos pelos méritos de sua morte. E somente os que suportam a cruz podem realmente compreendê-la. Como Jesus disse, né? Aqueles que quiserem salvar a sua vida vão perdê-la, mas aqueles que perderem em nome de Cristo vão ganhá-la, vão salvá-la. E assim, Jesus associa toda a sua missão de dor, sofrimento e perseguição a todos aqueles que o seguem. Mas Fulton, justamente para não nos deixar desanimados com toda essa dor, sofrimento que é aquele que o segue, nos explica o que é o sacrifício. Sacrifício não significa desistir de alguma coisa, como se fosse uma perda. Antes, é uma permuta, que é uma troca de valores inferiores por alegrias superiores. Nada, todavia, em todo o mundo vale uma alma. Como diria Santa Teresa de Ávila, é justo que muito custe o que muito vale. Estamos falando aqui da salvação, da alegria eterna de contemplar Deus face a face. Então, é justo que muito custe esse grande mérito, esse grande prêmio que receberão aqueles que seguirem os mesmos passos de Jesus. Por fim, Jesus, se voltando aos seus discípulos que estavam todos desconcertados ao ver primeiro Pedro sendo exaltado e depois tomando essa advertência, Jesus diz para que eles não se envergonhassem de Jesus. Como Fulton diz,
Aqui faz disso a condição para ser salvo, que os homens, com coragem, confessem que ele, o Filho de Deus, foi crucificado. E finaliza essa primeira discussão ainda com as palavras de Pedro, que de fato devem ter muito significativo para ele essa grande repreensão, que deve ter guiado ao longo de toda a sua vida. Não ter vergonha ou rejeitar nosso Senhor. Pedro é quem vai dizer mais para frente. Estais sempre prontos a dizer para quem vos perguntar a razão da vossa esperança. A razão e motivo de enfrentarmos essa vida dolorosa, de perseguições e desafios, porque Cristo é a razão da nossa vida e da nossa existência, e é Ele que faz com que os nossos sacrifícios virem méritos e que a partir da cruz cheguemos à glória com Cristo. Amém. O interessante, fico confortado quando vejo essas reações dos discípulos, dos apóstolos, né, com certa confusão, certa incompreensão, diz da gente também, né, da nossa não compreensão de como vão se dar as coisas, né, como é o agir de Deus, como é o agir de Jesus Cristo na nossa vida, e como eles também tiveram essas dúvidas, essas dificuldades. E são santos, todos eles, né? Mostrando que na nossa vida, a vida em busca da santidade, a vida em busca da união perfeita com Cristo, é uma vida em que você vai ter dificuldades no caminho, vai ter dúvidas, vai ter incompreensões de como Cristo age, de como Cristo é, mas eles perseveraram e se uniram tão intimamente à missão de Nosso Senhor, que era a missão de Cristo e também a missão deles, né? Uniram-se totalmente a Jesus Cristo. Pois bem, então eles seguem partindo de Cesareia de Filipe em direção a Cafarnaum, onde você disse que foi essa primeira, como Fulton coloca, a primeira discussão, né, acerca da paixão e morte e ressurreição de Cristo, quando ele apresenta aos apóstolos ali, eles têm essa primeira rejeição, né? E a segunda vai acontecer logo após a transfiguração. Eles saindo ali do Monte Tabor em direção a Cafarnaum, ainda no caminho para Cafarnaum, Jesus realiza, entre essa passagem de Cesareia para Cafarnaum, muitos milagres, né? Cura muitas pessoas, prega muitas vezes, e os discípulos são todos testemunhas desses milagres, né? Do agir de Deus, do agir de Jesus Cristo. Só que essa incompreensão da real missão de Jesus Cristo, da verdade da pessoa de Jesus Cristo, fazem eles pensar que Jesus vai estabelecer um reino aqui nessa terra, né? Um reino, uma realeza e soberania aqui neste mundo. Eles não entendem muito bem a missão de Jesus Cristo. Jesus percebe isso e indica para eles que não é isso que eles estão pensando, né? Então, como Jesus percebe que eles se admiraram do que Jesus tinha feito pelo caminho, e Jesus diz a eles: como todos os admirassem de tudo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: gravai nos vossos corações estas palavras: o Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão e ressuscitará depois de 3 dias da sua morte. Então, Jesus indica para eles que a cruz não vai ser uma coação, não vai ser uma ação externa à sua missão, mas é algo ligado, algo intrínseco à sua missão. É ele que vai se entregar em sacrifício, em oferta de doação. É ele que se doa por nós, né? Um sacrifício voluntário que os discípulos ali não compreendiam. E por essa falta de compreensão correta, eles vão entrar numa segunda discussão ali a caminho de Cafarnaum. Na verdade, já em Cafarnaum. Eles pensam, qual de nós vai ser o maior, então? Já que a gente está entendendo que a missão de Jesus Cristo é instituir um reino nessa terra, instaurar um reino de paz e de harmonia aqui no nosso mundo, no nosso planeta, quem é que vai ser quem? Quem é que vai ser o maior nesse reino político de Jesus que ele vai instituir aqui, como os discípulos estavam compreendendo, né? Toda vez que Jesus apresentava a cruz, anunciava-se uma discussão, né? Toda vez que Jesus dizia que tinha de sofrer, essa confusão, essa discussão era provocada, essa discussão era suscitada entre os apóstolos, entre os discípulos. E a gente vê também no movimento interno nosso
que a gente também, toda vez que se depara com uma cruz nas nossas vidas, a gente também sente essa divisão, essa não compreensão, essa tendência a querer rejeitar a cruz de Cristo, né? A cruz que se apresenta nas nossas vidas a todos os tempos. Como diz um amigo nosso, o que é a cruz? Né? São duas madeiras, uma na direção vertical e uma na horizontal. Essa na horizontal representa as nossas vontades, né? As nossas vontades terrenas, os nossos gostos, os nossos apegos, as nossas vontadezinhas limitadas aqui desse mundo, né? E a vontade de Deus é representada pela horizontal, né? Pela parte horizontal da cruz, que é uma vontade que quer nos elevar, nos divinizar, transfigurar, quer nos levar sempre mais e mais a Jesus Cristo, sempre mais e mais unidos a Deus, quer nos levar para o céu, para a eternidade, para contemplar a face de Deus, para realizar nas nossas vidas aquilo pelo qual fomos chamados desde o começo. Então, essa é a vontade de Deus e essa é a nossa. Toda vez que elas se cruzam, tem uma cruz. Toda vez que elas se encontram, a vontade de Deus me apresenta algo para me elevar. E a minha vontadezinha quer me fazer permanecer aqui nesse mundo, quer me fazer apegar mais as coisas daqui dessa vida, é uma dificuldade, é uma cruz, é uma coisa que se interpõe, que se opõe, né? E essa confusão também os discípulos experimentaram, né? Eles discutiam quem seria o maior no reino, né? Que Jesus instauraria. Nós também nessas divisões, nessas discussões internas nossas, às vezes queremos ser os mais ricos, os mais bonitos, os mais saudáveis, né? Não que beleza, riqueza, saúde, inteligência, enfim, sejam coisas ruins, mas o apego a essas coisas e achar que essa vida você foi feito para ser o mais inteligente, o mais rico, o mais saudável, não foi feita para isso, né? Às vezes a vontade de Deus é que você se una a Ele não na riqueza, mas na pobreza. E às vezes vai querer que você se una a Ele na riqueza. E cada uma dos dois caminhos tem suas dificuldades. Às vezes Deus quer que você seja um santo, saudável, na saúde. Às vezes quer que você ofereça as doenças da sua vida para se unir a Cristo. Os dois caminhos vão ter as suas dificuldades do mesmo modo, né? Essa desordenação nossa em achar que um caminho ou outro é o correto, é o melhor, é que causa essa dificuldade em aderir à vontade de Deus, em realizar a vontade de Deus. A dificuldade nos causa certos bloqueios, certos impedimentos de realizar a vontade de Deus, que é sempre mais elevada a nossa, né? Sempre em direção ao céu, sempre em direção ao alto. Jesus percebe, então, que eles estavam discutindo no caminho e pergunta a eles, né? O que vocês estavam falando pelo caminho, né? Eles não compreendem o porquê de Jesus sendo aquele que tinha realizado tantos milagres, que tinha feito tantas coisas que eles tinham sido testemunhas. Como é que Jesus não podia se livrar da morte? Então, sendo Deus, sendo aquele que instauraria o reino de Deus, como é que ele então não poderia se livrar da morte? Na verdade, mesmo depois da paixão, morte e ressurreição de Cristo, muitos ainda vão se perguntar: como assim? Ele é Deus e nos livrou da morte, né? Muitas pessoas ainda nos dias de hoje não compreendem como é que Cristo, sendo Deus, não se livrou da morte, não se afastou da necessidade da cruz. São Paulo fala aos Coríntios assim: os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. É um escândalo, é loucura um Deus que se fez homem e se entregar à morte, se entregar à cruz por minha causa. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Essa incompreensão do homem que é muito ligado às coisas terrenas, às coisas carnais aqui, impedem que ele eleve a sua vontade a Deus, né? Impedem que ele se una, impedem também que os discípulos compreendam a missão de Jesus Cristo, a necessidade dele de passar pela cruz, a necessidade dele de passar, de realizar a vontade do Pai, indo até a cruz, submetendo-se àquele flagelo, àquela morte tão horrível que a gente vê, né? Que a gente sabe. No entanto, para esse homem que é muito ligado às coisas terrenas, ele espera que Jesus seja alguém que venha e descreva para ele uma série de leis, né? Um código moral que apresente a ele. Diga, olha,
cumpra isso aqui e você poderá ser uma pessoa melhorzinha, né? E esses homens até aceitam um Jesus assim. Jesus que venha, diga algumas coisinhas legais, algumas coisas boas. Eu aceito umas, não cumpro outras, né? Porque de fato eu escolho aquilo que me atrai, que me é melhor para a minha vida, e rejeito outras coisas que eu acho que Jesus não deveria ter dito para mim, por exemplo. Esses homens até aceitam isso, mas Jesus veio fazer algo além disso. Jesus é a pessoa que veio resgatar a humanidade do pecado. Jesus é aquele que veio resgatar o homem da vida de morte que ele vivia, da vida tão ligada e tão unida ao pecado que era a vida do homem. E para isso é necessário uma sabedoria superior. É preciso elevar a nossa vontade. É preciso se unir a Jesus Cristo na busca pela vontade do Pai, na busca por realizar a vontade do Pai que enviou a Jesus Cristo. É preciso que a gente se una a Jesus Cristo pelas nossas orações, pela participação nos sacramentos. É preciso que a gente tenha essa sabedoria para poder aderir à vontade de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. O livro da sabedoria diz assim, até separei um trechinho aqui, diz no livro da sabedoria: por mais perfeito que seja alguém entre os filhos dos homens, se lhe falta a sabedoria que vem de ti, que vem de Deus, que vem do alto, de nada valerá. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos, a sabedoria é uma pessoa de Jesus Cristo, e o que é conforme aos teus mandamentos. Dos céus sagrados envia, manda de teu trono de glória, para que me assista nos trabalhos, ensinando-me o que de fato te agrada. É preciso suplicar a Deus. Se você não compreende como é que vai se dar a vontade de Deus, se você não compreende essa missão de Jesus Cristo, se não compreende a cruz que se apresenta na sua vida para realizar a vontade de Deus, é preciso pedir essa sabedoria do alto. É preciso se unir em oração a Jesus Cristo para realizar a vontade do Pai, para realizar a vontade que é passar pela cruz, para a qual nos encaminha a glória futura. Então, para corrigir essa falsa ideia que os apóstolos tinham, Jesus chama uma criança por meio deles, né? Essa discussão de quem seria o maior no reino de Deus. Jesus chama uma criança para o meio deles e diz assim: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e não vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. Então, para corrigir essa falsa ideia do que o mundo apresenta, Jesus traz uma criança, a humildade da criança, né? É um oposto do que o mundo apresenta e do que os discípulos entendem, né? O mundo hoje ainda apresenta, né? Seja o maior, seja o mais, seja aquilo, né? Seja o mais rico, o mais inteligente, como eu dizia antes. E Jesus diz: humilhe-se, sirva, seja como uma criança, né? Uma criança que é em tudo dependente dos seus pais, seja reconhecidamente pequeno e necessitado de Deus, porque assim você vai realizar a vontade dele. Assim você vai crescer na vontade de Deus, assim você vai crescer na união com Jesus Cristo. É esse o que Cristo nos diz quando apresenta a criança aos apóstolos e a nós, né? Seja humilde. A humildade, como diz Santa Teresa, é a verdade. A verdade de que Deus é Deus e eu não sou Deus. Eu, como não sendo Deus, como sendo criatura de Deus, sou necessitado dele, necessitado da presença, da ação, da realização da vontade de Deus na minha vida, necessitado dessa sabedoria que vem do alto para poder realizar tudo aquilo que ele me pede. Então, é a segunda discussão que se apresenta ali quando Jesus apresenta a cruz. E a terceira vai acontecer já no caminho de Jerusalém, poucos dias antes de Jesus ser crucificado. O evangelista Marcos diz que Jesus vai à frente dos apóstolos, né? Fulton diz pra gente que Jesus ia apressado com você já comentou de Santa Teresa, uma determinada determinação, né? A minha missão é realizar a vontade do Pai, passar pela cruz, passar por aquilo que o Pai quiser que eu passe. Eu vou com essa firmeza de propósito, com essa determinação, com essa decidida decisão, de modo que os apóstolos até olham a Jesus, ficam meio perturbados, assim, né? O evangelista aponta pra gente, estavam perturbados e o seguiam com medo, né? Olhavam para Jesus com essa determinação, com essa decisão de partir em direção a Jerusalém para realizar a sua missão, e os apóstolos ficam impactados com aquilo, né?
A gente está acostumado muitas vezes a ceder às pressões do caminho, né? A desistir dessa firmeza de propósito. A gente se impõe metas, se impõe realizações das nossas vidas, no entanto, caminha meio claudicante das duas pernas, como diria nas Sagradas Escrituras, né? Meio na vontade, meio na firmeza de realizar aquilo que decidimos, mas um tanto relaxados, um tanto moles, né? Eu vejo, às vezes, na época de faculdade, eu lembro de várias pessoas reclamando, né? Ah, o transporte é cheio. Ah, o professor não sei o quê. Ah, a faculdade não sei o que lá. A faculdade é engraçada. É um evento que todo mundo tem vontade de participar, todo mundo se inscreve para fazer. Todo mundo fica feliz quando termina, né? Aquela festa, aquela formatura toda pomposa. No entanto, quando o evento acontece, a pessoa passa ele inteiro reclamando, né? Passa ele inteiro desviando dessa firmeza de propósito que é atingir o objetivo que ela se impôs. Porque ela decidiu realizar aquele curso, fazer a vontade, fazer a faculdade, realizar aquilo na vida dela, né? Então ela devia ter uma firmeza de propósito, realizar, né? Pensar todos os dias, eu vou chegar lá no final desse propósito, dessa meta, tendo a certeza de ter realizado nesse caminho essa firmeza de propósito, realizar as coisas com decisão, com empenho. Jesus parte assim resoluto, né? Decidido a se submeter ao sacrifício, decidido a se oferecer pela humanidade, missão que ele veio realizar por nós. E os apóstolos, novamente, não compreendem direito isso, né? Tendem a pensar mais uma vez que o reino de Jesus é o reino desse mundo, é o reino para já. E aí, o evangelista São Marcos nos apresenta: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e entregá-lo-ão aos gentios. Escarnecerão dele, cuspirão nele, açoitá-lo-ão e hão de matá-lo, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Então Jesus, vendo que os discípulos não compreendem, mais uma vez ele anuncia a missão, anuncia a necessidade da cruz. Os discípulos pensam que como é que Jesus pode não resistir aos inimigos, já que ele libertou a tantos de demônios, por exemplo, já que ele realizou tantos milagres, como é que ele pode não resistir àquilo que ele está anunciando? Como isso vai se dar? E aí, eles entendendo que esse reino de Deus vai se dar aqui nesse mundo, vai ser um governo terreno, Tiago e João se apresentam para Jesus Cristo como querendo ser dois ministros dele, né? Dois grandes ministros, né? Deixa sentar um à sua direita e um à sua esquerda. Os outros apóstolos ficam com ciúmes deles dois, né? Também ficam indignados com essa atitude. Como é que pode? Eles dois vão lá falar com Jesus, querendo ser os maiores no seu governo, e a gente? E eu como fico, né? Os discípulos também ficam indignados, mas também porque eles querem um cargo importante nesse governo de Jesus, né? Eles pensam, Jesus vai instituir um reino aqui, nós somos os amigos mais próximos dele, nós vamos ser os preferidos de Jesus, nós vamos ter cargos importantes nesse governo, né? E se antes Jesus tinha dito para eles da necessidade da humildade, agora fala da necessidade do serviço, né? Em contraposição a esse desejo de ser alguém importante, de ter um cargo importante no governo de Jesus, Jesus diz a eles o seguinte: sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Vós, meus discípulos, meus amigos, meus apóstolos, escolhidos por mim, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Jesus apresenta a eles a necessidade do serviço, a necessidade da doação, a necessidade de que a verdade é que Jesus não veio para ser servido, mas para servir, né? Isso é algo tão grandioso que a gente não consegue compreender simplesmente com a nossa razão. Como pode um Deus se fazer homem para servir, para se entregar, se doar numa cruz e morrer por mim? É um serviço, o maior serviço da história da humanidade, o maior exemplo de amor, serviço, de entrega, doação, de que se tem registro, porque ele é Deus feito homem. Nunca vai haver outro.
E ele nos convida a nos unirmos a essa missão de Jesus Cristo, a sua missão, a sua pessoa, também realizando o serviço, também nos doando, também nos entregando, sobretudo para realizar a vontade de Deus. A grandeza do seu reino não está em ser servido, como alguns discípulos compreendiam, mas em servir. É o contrário, o oposto daquilo que se apresenta. Essa necessidade também nós devemos aprender. E essa era a sua missão, pois tinha essa necessidade, né? Havia necessidade de que Deus, feito homem, realizasse a redenção da humanidade, pois o homem estava em dívida com Deus desde o pecado original. O homem tinha ofendido a Deus, tinha pecado. Não era simplesmente um erro cometido, mas era uma ofensa a Deus. Uma ofensa a Deus só podia ser reparada por mim, por você? Não, pelo próprio Deus, feito homem, né? Às vezes o homem tenta minimizar o seu erro, né? O seu erro, os efeitos dos seus erros, os efeitos dos seus pecados. Ele tenta dizer que é um errinho só que eu cometi contra tal pessoa, foi só um erro cometido, como se aquilo não gerasse consequências para além daquela pessoa direta que ele ofende, por exemplo, né? Um marido que bate na mulher, por exemplo. Ele bate na mulher, aí a mulher desconta essa raiva nos filhos, aí os filhos vão na escola e humilham um colega, por exemplo, aí o colega passa a vida inteira humilhado, entra em depressão na fase adulta, sabe? Lógico que esse fato isolado não produziu aquela depressão naquele menino, mas você vê como propaga o erro, propaga o efeito do pecado na humanidade. Então, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas faltas, ofendem a Deus, mas provocam um efeito também na humanidade, provocam um efeito também em toda a sociedade. De modo que Jesus Cristo precisava vir para se unir, para se fazer homem e assumir as consequências e o pecado de toda a humanidade, e tomando sobre si, sendo homem, se compadece da dor do outro, sendo homem, tem compaixão e se une aos pecadores, e sendo Deus, redime os pecados. Então, ele sendo homem e Deus, pode assumir sobre si os nossos pecados e pode redimir os nossos pecados. Essa é a missão de Jesus Cristo. A gente, quando vê alguém sofrendo, se bem ordenado, se bem unido a Deus, a gente olha e tem aquela agonia como tem aquele sofrimento como o nosso, porque de um modo ou outro a gente erra, a gente comete falhas, a gente comete pecados e é responsável de algum modo pela propagação do mal no mundo, a propagação do mal que atinge também aquela pessoa que sofre, e nós nos compadecemos dela disso. E por isso Jesus assume também, sendo homem, essa compaixão. Fulton diz, sendo homem os partilha, sendo Deus os redime, né, os nossos pecados. Então, o Calvário vai ser em si não algo imposto por forças hostis, forças externas a Jesus Cristo, mas algo que ele mesmo vai decidir passar, algo que ele próprio vai decidir sacrificar-se, ofertar-se por todos nós, pela redenção de toda a humanidade. O fato de, Fulton coloca assim, que o fato de os homens terem pecado, se fossem só erros morais, ele poderia ter apresentado um código de normas e morrido numa cama macia. Fulton coloca assim, diz que se fossem só erros banais, morais, Jesus apresentaria um código moral, dizia, olha, sigam esse código, eu vou partir tranquilo. Entanto, não. Entanto, foram pecados cometidos contra Deus, ofensas contra Deus. Por isso ele assume sobre si e diz, para quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E a gente pode, assim, partilhar dos frutos, dos benefícios da redenção de Cristo. Que a gente vai ver a partir das próximas lives, meditando mais sobre paixão, morte e ressurreição de Cristo. Sim, é cada vez mais próximos da cruz, né? E Jesus, com a sua decidida decisão de cumprir a missão do Pai, se aproxima e nos convida a vivermos com Ele também essa cruz. Que apesar de a gente sempre falar junto, né? Cruz, sofrimento e perseguição são coisas distintas. A cruz realmente é a doação, né? A gente se doar, como você disse, em reconhecer o sofrimento do outro, a nossa parcela de culpa, graças ao pecado, é se doar a Deus na pessoa do irmão, se doar a Deus cumprindo os seus mandamentos, tentando ouvi-lo, escutá-lo e buscá-lo,
E assim a gente associa a nossa vida à vida de Cristo. Amém. Amém. Bem, pois então finalizamos o capítulo 19 do livro de Cristo. Chegamos já às portas de Jerusalém ali, né? Chegando. E a gente agradece todo mundo que participou hoje. Muitas pessoas aí foram entrando ao longo da live. E ela vai ficar disponível no IGTV e também no canal lá do YouTube, né? No canal Vida de Cristo. Procure Vida de Cristo, Fulton Sheen lá no YouTube, que você vai encontrar um canal com todas as outras lives anteriores. E essa também, logo mais, vai estar lá também. Bem, então, nos vemos no próximo sábado com o capítulo 20 e que Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, Thiago. Até mais. Tchau, tchau.